Capítulo 7º. Das licitações. Artigo 127. As licitações e contratos administrativos serão disciplinados por lei, atendidas as normas gerais editadas pela União, e os princípios da igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Artigo 128. Serão fixados em lei os limites de dispensa e modalidade de licitação em valores compatíveis com a capacidade financeira e a dimensão de empreendimentos realizados pelo município, de forma a respeitar as características das modalidades previstas em lei federal. Capítulo 8º. Dos servidores municipais. Artigo 129. O município estabelecerá em lei o regime jurídico para os servidores da administração pública direta, para as autarquias e fundações, com os respectivos planos de carreira, atendendo a essas disposições, aos princípios e aos direitos que lhes são aplicáveis pela Constituição Federal. Parágrafo 1º. Ao servidor público municipal, é assegurado o adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por triênio, vedada a sua limitação, e a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 39 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O município proporcionará aos servidores oportunidade de formação de mão de obra, aperfeiçoamento e reciclagem. Parágrafo 3º. Os programas mencionados no parágrafo anterior terão caráter permanente e, para tanto, o município poderá manter convênios com instituições especializadas. Artigo 130. Os concursos públicos para preenchimento de cargos, empregos ou funções na administração municipal não poderão ser realizados antes de decorridos 15 dias do encerramento das inscrições, as quais deverão estar abertas por, pelo menos, 30 dias. Artigo 131. Os cargos em comissão e funções de confiança na administração pública serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira, técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. Artigo 132. O prefeito municipal, ao prover os cargos em comissão e as funções de confiança, deverá fazê-lo com profissionais de comprovada experiência na área em que irão atuar. Artigo 133. Fica proibida a nomeação, ou a designação para cargos ou empregos em comissão de direção, chefia e assessoramento, na administração direta e indireta do município, de pessoa condenada em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, nos seguintes termos. Inciso 1º. Ex-agentes políticos que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e segundo do artigo 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal. Inciso 2º. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político. Inciso 3º. Os que tenham contra sua pessoa decisão condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado pelos crimes. Alínea A. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Alínea B. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Alínea C. Contra o meio ambiente e a saúde pública. Alínea D. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Alínea I. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo, ou à inabilitação para o exercício de função pública.
Alínea F. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Alínea G. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. Alínea H. De redução à condição análoga de escravo. Alínea I. Contra a vida e a dignidade sexual, e. Alínea J. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Inciso 4º. Os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si, ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Inciso 5º. Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, que impliquem cassação do registro, ou do diploma. Inciso 6º. Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Inciso 7º. A pessoa física, e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. Incorre na mesma proibição, de que trata este artigo, os agentes políticos, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência, a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ou da Lei Orgânica do Município, pelo prazo de 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Parágrafo 2º. Incorrem ainda, na mesma proibição de que trata este artigo, os agentes políticos, que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do Tribunal de Contas competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, pelo prazo de 8 anos, contados a partir da data da decisão. Parágrafo 3º. Também incorrem na mesma proibição, os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Parágrafo 4º. E ainda, os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Parágrafo 5º. Para emprego de livre preenchimento a ser ocupado por servidor efetivo, ou por profissional do mercado de trabalho, de livre nomeação e exoneração pelas autoridades competentes, deverá ser apresentado antes da posse, e anualmente até o 31 de janeiro, sem prejuízo de outras exigências legais, comprovação de estar em condições para o ser exercício, mediante. Inciso 1º. Comprovante de escolaridade. Inciso 2º. Registro e certidão negativa de processo disciplinar no órgão de classe, caso o registro do órgão de classe seja pré-requisito para investidura no cargo. Inciso 3º. Declaração acumulação ou não de cargos, empregos e funções, com horário especificado. Inciso 4º. Declaração de bens e valores, assinada pelo declarante. Inciso 5º. Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público. Inciso 6º. Certidão negativa de contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Inciso 7º.
Certidão de quitação eleitoral. Inciso 8º. Certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual. Inciso 9º. Certidões dos distribuidores civis das Justiças Estadual e Federal, referenciadas no endereço residencial e no município de Atibaia. Inciso 10. Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito de negativa de débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União. Inciso 11. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos relativos a tributos estaduais e municipais e dívidas ativas do Estado e município. Artigo 134. Um percentual de pelo menos 5% dos cargos e empregos do município será destinado a pessoas portadoras de necessidades especiais, devendo os critérios para seu preenchimento serem definidos em lei municipal. Artigo 134-A, sem prejuízo das vagas reservadas no artigo anterior, será destinada a reserva do percentual de 20% das vagas a serem preenchidas em concurso público ou processo seletivo no âmbito da administração direta e indireta no município de Atibaia aos afrodescendentes, observados os seguintes critérios. Inciso 1º. O candidato deverá na ficha de inscrição declarar ser afrodescendente, sendo que a comprovação ocorrerá quando da convocação, momento em que deverá comprovar a condição, considerando-se para tal documento histórico familiar. Inciso 2º. Os candidatos afrodescendentes participarão dos concursos públicos e processos seletivos em igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo programático e avaliação das provas. Inciso 3º. Após o julgamento das provas, será elaborada lista geral com todos os candidatos inscritos e suas classificações, além de lista específica com relação aos candidatos afrodescendentes. Inciso 4º. Aos candidatos destinatários da reserva de vagas, é garantida participação e concorrência à totalidade de vagas, sendo vedada a restrição de participação apenas para vagas reservadas. Inciso 5º. Se, na apuração do número de vagas reservadas a afrodescendentes, resultar número decimal igual ou maior do que 0,5, adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior. Se menor do que 0,5, adotar-se-á o número inteiro imediatamente inferior. Inciso 6º. Não comprovando o candidato sua condição de afrodescendente, será eliminado do certame, sendo convocado o candidato subsequente na lista específica. Inciso 7º. Ficam liberadas as vagas reservadas, que não forem preenchidas para livre concorrência. Artigo 135. Lei específica estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 136. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á, sempre na mesma data e com os mesmos índices. Artigo 137. Os cargos públicos serão criados por lei, que fixará sua denominação, padrão de vencimentos, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes. Parágrafo único. A criação e extinção dos cargos e empregos da Câmara, a fixação e alteração de seus vencimentos, dependerão de resolução, obedecido o regimento interno. Artigo 138. O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente, pelos atos que praticar no exercício de cargo ou função, ou a pretexto de exercê-lo. Parágrafo único. Caberá ao prefeito, ou ao presidente da Câmara, determinar o afastamento dos servidores que lhe sejam subordinados, omissos ou remissos na prestação de contas de dinheiros públicos sujeitos à sua guarda. Artigo 139. O município assegurará a seus servidores e seus dependentes, na forma da lei municipal, serviços de atendimento médico, odontológico e de assistência social.
Parágrafo único. Os serviços previstos neste artigo são extensivos aos aposentados e pensionistas do município. Artigo 140. Fica assegurada à servidora gestante mudança de função por recomendação médica, sem prejuízo de vencimentos e das vantagens do cargo ou função. Artigo 141. Ao servidor e empregado público, que tem sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente ou doença de trabalho, será garantida transferência para locais ou atividades compatíveis com sua situação. Artigo 142. Será concedida licença especial de 120 dias à servidora pública municipal, sem prejuízo de sua remuneração e demais vantagens de seu cargo ou emprego, no caso de adoção de criança com idade máxima de 4 anos. Artigo 143. Depois de decorridos 60 dias da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, e já haver completado o tempo de serviço necessário para a obtenção desse direito, o servidor poderá cessar o exercício da função pública. Artigo 144. É assegurado aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta o direito à creche aos filhos e dependentes.